Fala pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo 2 nós vamos falar agora sobre o segundo pilar daquilo que você precisa para ser um vendedor de sucesso. No primeiro vídeo, na primeira aula, nós falamos sobre o primeiro pilar, que é a identidade. Se você não sabe quem você é, se você não sabe qual o seu perfil de vendedor, você nunca será um vendedor de sucesso. Então, se você ainda não viu essa aula, clica no link que está aqui aparecendo na tela e vá lá assistir. É importantíssimo. Serão 5 aulas onde eu ministrarei sobre os 5 pilares daquilo que você precisa para ser um vendedor de sucesso. Então, nessa segunda aula, nós vamos falar sobre conhecimentos gerais, conhecimentos sobre produtos e conhecimentos sobre processo. O conhecimento, ele é libertador. O conhecimento, ele te dá oportunidades que outras coisas não te dão. Então, vamos para uma reflexão. Eu tenho certeza que você conhece ou já conheceu alguém, uma pessoa que você vê que aonde chega, consegue ter assunto com todos. É aquela pessoa onde você olha, parece que ela tem até mais oportunidades do que você. Isso nada mais é do que conhecimento cultural. Pessoas que conhecem sobre assuntos diversos. E se você quer ser um vendedor de sucesso, você precisa ter conhecimento cultural. Conhecimento sobre política, conhecimento sobre pessoas, conhecimento sobre assuntos diversos, geografia, política, religião, esportes, conhecimentos gerais. Você precisa ter, porque isso vai te abrir portas. Isso faz com que você converse com pessoas que estão, muitas das vezes, em altas sociedades, como diretores de empresas, médicos, pessoas que realmente precisam de um nível cultural maior para você ter a oportunidade de conversar, porque o quão chato é quando você começa a conversar com alguém e essa pessoa fala sobre um assunto que você não conhece, um assunto que você não domina. Isso parece que fica aquela situação, até mesmo quando você está num relacionamento que você perde a conexão. É isso que acontece com você e com o seu cliente quando você não tem assunto para conversar. Então, conhecimento geral é importantíssimo para você que quer ser um vendedor de sucesso. Então, inclusive, eu conheço um vendedor que, inclusive, falei isso para ele, um grande vendedor, que aonde ele chega, ele tem assunto. Ele fala sobre tênis, ele fala sobre religião, ele fala sobre tecnologia, ele fala sobre política, sobre esporte, ele fala sobre tudo. Isso dá oportunidades. E pessoas, oportunidade te abre portas para que de fato você ganhe dinheiro. Pessoas são oportunidades. Pessoas têm problemas e o dinheiro mora no problema. Então, quanto mais conhecimento geral você tem, é mais fácil de você conhecer pessoas. E quando você conhece pessoas, você encontra problemas. E quando você encontra problemas, ali está o dinheiro. Você só precisa vender a solução. Então, o conhecimento geral, ele te dá a oportunidade para falar com pessoas que muitas das vezes, sem o conhecimento, você não consegue. Então, conhecimento geral é um dos pilares que você precisa ter para ser um vendedor de sucesso. Conhecimento sobre o produto. Um bom vendedor que se preza conhece o seu produto. Porque se você não conhece o seu produto, fica muito mais difícil de você, de fato, quebrar os argumentos que o seu cliente vai ter. Em outro treinamento que eu vou fazer aqui com vocês, nós vamos falar sobre abordagem e sondagem. Que isso vai de fato te dar munição para conseguir quebrar as objeções do seu cliente. Porém, conhecimento do seu produto faz de fato você vender. Por exemplo, eu trabalhei muito tempo com vendas de internet. E muitas das vezes o cliente vinha na minha mesa e gostaria de contratar a internet e ele não sabia o que era a internet. E eu tenho certeza que muitas das vezes você não sabe o que é internet. Você consome internet o dia todo e não sabe o que é internet. Uma pergunta muito comum sobre os usuários de internet é: da onde vem a internet? A internet é igual ao petróleo que se acha? Como que eu consigo assistir um Netflix? Como eu consigo assistir coisas da minha casa? Como que chega o sinal? E eu tenho certeza que muitos dos meus concorrentes na época que eu vendia internet não conhecia informações básicas como da onde vem a internet. E quando eu tinha essa informação, eu conseguia quebrar argumentos que muitas das vezes o cliente tem. Por exemplo,
Quando nós falamos de vendas no mundo de hoje, nós estamos no século 21, aonde nós temos muitas fake news, nós temos muito golpe, muita coisa acontecendo. E o que as pessoas procuram hoje no mundo? A verdade, elas procuram confiança, elas procuram alguém que vende de fato aquilo que elas precisam. Mas muitas das vezes o seu cliente não sabe o que precisa. Então, quando você tem conhecimento sobre o seu produto, você gera confiança, você gera autoridade. Quando você gera essa confiança e gera autoridade, fica muito mais fácil de você vender. Ou seja, imagina que o seu cliente chegou até a sua mesa. E eu vou dar um exemplo da internet. O meu cliente chegava até a mesa para contratar a internet e não sabia o que queria. Simplesmente vinha lá com uma ideia da internet. E quando ele chegava para mim, eu fazia uma explicação muito breve do que era a internet. E algo que me destacava dos meus concorrentes, porque me gerava autoridade e confiança. E eu vou fazer um exemplo para você. Você sabia que a internet, quando você está na sua casa e você vai assistir um filme, alguma coisa, e você senta na sua cadeira, no seu sofá e você vai assistir isso, quando você clica lá e aperta o botão, que muitas das vezes no seu controle já tem aquele botão do Netflix ou outra operadora, na hora que você aperta, ali é enviado um sinal para o seu roteador. Quando chega esse sinal no seu roteador, via cabo, o seu roteador chega no servidor central da provedora. Quando chega no sinal central da provedora, ele é enviado para o servidor central em São Paulo ou em Salvador, em algum lugar do Brasil. Quando chega nesse ponto, ele vai ser enviado para o outro continente via cabo por baixo do oceano. E aí ele vai chegar lá no México, nos Estados Unidos, e vai bater lá na porta do Netflix e vai falar, viu, o Bruno quer assistir Netflix. Vai passar o meu endereço e automaticamente a Netflix vai fazer. Então tá bom, tá aqui o sinal. Vai mandar e vai chegar na minha TV e vai aparecer. Tandam, Netflix. É assim que funciona. Quando eu dava essa explicação breve para o cliente, eu gerava autoridade e confiança com o cliente comigo. Então, quando ele tinha essa informação, aquela famosa objeção de eu vou ver antes no concorrente, eu já quebrava porque eu tinha muito mais informação que o meu concorrente. Se ele fosse no meu concorrente não tinha essa explicação. Então, conhecimento sobre produto vai te dar muito mais confiança do seu cliente, vai ficar muito mais fácil de você vender para ele aquilo que você está vendendo. Então, esse é o segundo pilar que você precisa ter para ser um vendedor de sucesso. E o terceiro desse próprio pilar, que é o segundo pilar de conhecimento geral, produto e processo, o conhecimento sobre o processo é você conhecer sobre a empresa que você tem, que você trabalha, seja você vendedor, seja você líder, empresário. O conhecimento sobre o processo vai te dar muito mais facilidade para quebrar objeções com o cliente. Por exemplo, eu como vendedor preciso conhecer faturamento da minha empresa, eu preciso saber como que a minha empresa fatura, eu preciso conhecer os termos legais, a parte jurídica, eu preciso conhecer a instalação, eu preciso conhecer os outros setores da minha empresa? Não necessariamente. Mas se você conhece, você está à frente de todos os seus concorrentes. Por quê? Porque você consegue quebrar objeções como, por exemplo, como eu falei para vocês, eu trabalhava com internet. O cliente chegava e falava assim, na outra operadora demorava para instalar. Ou então, na outra provedora, o técnico foi lá e fez um serviço porco, deixou tudo sujo, deixou o cabo da internet para fora. Pedi para ele deixar em cima da estante, deixou fora. Se eu conheço a forma como a empresa que eu trabalho trabalha, fica muito mais fácil de eu garantir para o cliente aquilo que eu estou entregando. Então, conhecer o processo te ajuda para quebrar objeções. Isso faz parte, inclusive, de abordagem e sondagem. Então, conheça o processo da onde você trabalha, da sua empresa. Ou melhor, determine processos eficientes, com qualidade, para que de fato você atenda muito bem o seu cliente. Porque se você não tem um processo muito bem definido, um processo inclusive testado, um processo que vai garantir a qualidade, desculpa, o seu dinheiro, o seu faturamento está indo para o ralo. Então, conhecer o seu produto, conhecer o seu processo vai fazer você se tornar
um vendedor muito acima da média de outros vendedores. Então, o segundo pilar de um bom vendedor, um vendedor de sucesso, ele precisa ter conhecimento geral, conhecimento sociocultural, conhecimento sobre tudo. Precisa ter conhecimento do seu produto, do produto muitas das vezes do concorrente, produtos do mercado, inclusive evoluções que estão por vir, principalmente se você trabalha com tecnologia. E você precisa conhecer também sobre o processo da sua empresa, como a sua empresa trabalha, quais são os pontos fortes, os pontos fracos, para que o seu cliente não pegue você de calça curta. E esse foi o segundo pilar daquilo que você precisa ter para ser um vendedor de sucesso. Na próxima aula nós vamos falar sobre o terceiro pilar. E o terceiro pilar é técnica. Quais são as técnicas? O que é a técnica que você precisa ter e o que a técnica vai te transformar no vendedor de sucesso. E um spoiler da próxima aula é: o dom e o talento todo vendedor precisa ter. Mas talento mais técnica te leva mais longe. Então eu te espero na próxima aula. Essa foi a nossa segunda aula, onde eu falei sobre o segundo pilar, onde é conhecimento geral, produtos e processos. Eu te espero na próxima aula, onde nós vamos falar sobre o terceiro pilar, técnica. Até lá!